a gente introduzir as funções trigonométricas, nós vamos fazer uso de um círculo. Vamos fazer isso agora com um pouco mais de vagar, né? Eu tenho aqui, então, um círculo unitário. O que nós vamos fazer? Entendido sempre que o raio desse círculo é igual a 1, é um círculo unitário, uma unidade de medida de comprimento, por exemplo, né? E agora nós vamos considerar dois eixos, claro, ortogonais entre si. A origem deste sistema de coordenadas é no centro da circunferência. Devemos agora traçar dois eixos, né, ortogonais entre si, que podemos designá-los por eixo X, este, e eixo Y, esse outro aqui, né? E agora vamos considerar um ponto sobre essa circunferência. E como nós estamos falando de um ponto sobre a circunferência, nós podemos caracterizar a posição desse ponto sobre a circunferência de duas formas possíveis, mas totalmente equivalentes, né? Na primeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos, por exemplo, essa é uma possibilidade, agora veja bem, passando por esse ponto P, nós temos um segmento de reta, se eu parar sobre a circunferência, e esse segmento de reta forma um ângulo θ. Aí está. Este ponto P sobre a circunferência unitária, ele tem coordenadas x, e nós já sabemos como fazer isso para encontrar essa coordenada x, porque tudo que a gente tem que fazer é traçar por esse ponto uma reta até encontrar o eixo x e, portanto, x é a coordenada associada a esse ponto P no círculo de raio unitário. É claro que a gente pode fazer a mesma coisa em relação ao eixo Y. A gente pode também definir a coordenada desse ponto Y fazendo algo análogo ao que a gente fez em relação à coordenada X. Ou seja, tracejamos uma reta paralela ao eixo X e aqui temos a definição da coordenada Y desse ponto P. E isso é essencial e é suficiente para a gente entender agora a função seno e a função cosseno. Por quê? Eu vou agora introduzir uma aplicação, ou vou ainda construir uma regra mediante a qual eu associo o ponto P à coordenada x. Ou, se você quiser, associo o ângulo θ à coordenada x. Portanto, eu defino a função f de θ como sendo igual à função que associa a cada valor do ângulo θ a sua coordenada y. E defino uma outra função, que eu vou chamar de g, de θ, como sendo dada por cosseno de θ, que associa o valor do ângulo θ à coordenada x, essa coordenada aqui.
é igual a x, porque agora eu estou falando de um círculo ou de uma circunferência de raio unitário. Portanto, a função que associa o ângulo à coordenada x ou à coordenada y, agora estou falando de funções diferentes, né? Se eu associo ao ponto ou ao ângulo a coordenada y, eu estou definindo uma função que é a função seno do ângulo θ. Se eu associar à coordenada x, eu estou definindo uma outra função que é a função cosseno do ângulo θ. Observe-se que isso é relativamente fácil, né, de ser visualizado quando nós consideramos valores de θ cada vez menores. Digamos, θ dividido por 2, se pode perceber que para θ igual a zero, o valor de y é igual a 1. E para θ igual a zero, o valor de y correspondente é igual a zero. Consequentemente, a gente já pode ver, a partir do próprio gráfico, que a função cosseno é uma função que decresce de 0 até π sobre 2, né? E a função seno cresce, mas de tal forma aqui, seno de 0 é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1, por construção. Né? Por construção. Agora, fica claro, por outro lado, que em função, eu vou agora voltar ao slide anterior, né? Para um ponto P qualquer, portanto, eu posso associar o cosseno desse ângulo, que no caso aqui está com uma notação um pouco diferente, de t, mas não importa, é o cosseno desse ângulo, quando eu considerar essa coordenada aqui, a coordenada x, ou quando eu associar a coordenada y, que é o seno do ângulo t. E agora eu posso considerar a situação envolvendo os 4 quadrantes. Né? Então vamos desenhar mais uma vez o nosso círculo unitário e vamos dividir esse círculo unitário em quadrantes. Para isso, vamos traçar. Isso aqui deveria, a rigor, estar mais próximo do centro, não importa. O fato é que nesse primeiro quadrante, tanto o seno do ângulo θ quanto o cosseno do ângulo θ assumem valores positivos. Neste quadrante, o seno assume valores positivos, mas a função cosseno, para ângulos entre π sobre 2 e π, de tal maneira que esses valores assumem valores negativos ou nulos também. Então podemos colocar aqui maior e menor é igual a zero. Nesse outro quadrante, o seno é positivo, então poderíamos apenas escrever assim, se nós entendermos o que estamos dizendo com isso. Tanto o seno é negativo, quanto o cosseno assume valores negativos. Nesse outro quadrante, seno assume valores negativos e a função cosseno assume valores positivos. Isso é sobre a questão dos sinais, né? Muito bem. Fazendo uma recapitulação, então, a cada ponto, né, sobre aquela circunferência ou círculo
unitário, e na realidade nós estamos olhando para a circunferência, cujo raio é igual a 1, nós associamos a cada ponto, nós vamos associar uma das coordenadas x ou y. Então, se você associa aquele ponto ou aquele ângulo à abscissa, nós estamos falando da função cosseno. Se for as ordenadas, nós estamos falando da função seno. É importante agora lembrar, né? Eu tenho aqui essa figura que novamente ilustra o conceito da função seno e cosseno desse ângulo, lembrando que se esse ponto estiver do outro lado, a função cosseno assumirá valores negativos, porque x desse lado assume valores negativos e a função seno, nesse segundo quadrante, assume valores ainda positivos, como no caso do primeiro quadrante. Alguns valores da função seno e cosseno, eu acho que é importante que sempre se tenha em mente. Por exemplo, o seno de 60 graus ele é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Para o ângulo θ é igual a π sobre 4, seno é igual a cosseno e o valor é raiz quadrada de 2 sobre 2. Essa figura aqui ajuda a lembrar esses aspectos e é sempre bom lembrar também que a função seno assume valores que são menores ou igual a 1 ou maiores ou iguais a menos 1. Ela, portanto, tem valores nesse intervalo especificado aqui. E isso é uma outra coisa importante da gente lembrar. Lembre-se sempre que eu estava definindo essas funções utilizando um círculo de raio unitário e a circunferência de raio unitário. Muito bem.